bem, né? Estamos aqui, então, hoje estreando o PODEF, o podcast Família da Fé, e hoje estamos aqui recebendo a ilustre presença do pastor Joel Diniz, o pastor presidente da comunidade Família da Fé, e estamos aqui também com a diaconisa Larissa, ela é diaconisa obreira da Casa do Senhor, ela é ministra de louvor e esposa do pastor Edilson, vice-presidente da comunidade Família da Fé. Então, antes da gente começar o bate-papo, vamos ouvir esse anúncio. Olá, você que está aí nos assistindo no podcast Família da Fé, muita atenção a este recado. Crie com amor, são personalizados em geral. Você que precisa de presentes personalizados, você que quer materiais impressos em geral, então é só procurar a Crie com Amor. São materiais de qualidade, produtos muito bem trabalhados, com toda aquela criatividade e toque especial. Então, você que quer presentes personalizados, impressos em geral, procure Crie com Amor. Quer investir no seu futuro? Quer impulsionar sua vida profissional? É só acessar Instituto Vida Plena. São mais de 300 cursos 100% online, com avaliações, certificados, com reconhecimento, cursos muito bem elaborados, temos ótimos profissionais para te atender. Então, invista já em seu futuro, dê aquela impulsionada em sua vida profissional. Lembrando que o Instituto Vida Plena traz para você o curso presencial de Bombeiro Civil. Então, corre aí, acesse já o Instituto Vida Plena e invista no seu futuro. Vamos começar então o bate-papo, vamos ao que interessa. Nós estamos aqui com o pastor Joel, né, o pastor presidente da comunidade Família da Fé. São quantos anos de ministério?
27 anos 27 anos. de ministério pastoral. E quantos anos de CODEF? 5 anos. 5 anos, que bênção. E, então, como é que o senhor vê o momento atual, assim, esse momento, né, o momento agora da obra, esse momento agora de crescimento, né? Estamos, assim, num ano de frutificação. Como é que o senhor vê esse momento agora da obra, esse momento do seu ministério? Eu vejo eu vivendo um novo ciclo de vida, né, que nós enfrentamos alguns desafios no início. Então hoje eu já tenho visto assim algo diferente, né, nesse tempo que estamos vivendo. Eu vejo assim a mão de Deus agindo assim de forma sobrenatural, né? Então eu tenho visto assim um crescimento e um mover de Deus assim no nosso ministério, um grande crescimento. Que bênção. Estamos aqui também com a diaconisa Larissa, e assim, né, ela tem esse talento, né, de louvar, de ministrar louvores. A gente sabe que aconteceu um cover, né, de repente recebeu um convite especial, não vou falar muito agora não vamos dar muito spoiler, daqui a pouco a gente vai desenvolver mais esse assunto. Então, como é que é viver isso? Como é que é viver esse momento? A irmã consegue ver isso como um certo reconhecimento, uma promessa do Senhor se cumprindo? Como é que é? Dá aquele friozinho na barriga? Como é que é essa experiência? Com certeza, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas lá atrás, quando eu tinha uns 13 anos, o Senhor ele me fez uma promessa, né? E ele falou que a minha voz chegaria a muitos lugares, né? E através da minha voz muitas pessoas seriam curadas, né? Seriam transformadas. E eu creio nessa promessa, né? Eu sei que o momento certo, o tempo certo vai chegar. Amém, glória a Deus. Então, voltando aqui ao assunto, quem é o pastor Joel Diniz? De onde ele veio? Qual é a sua origem? De que estado é? Daqui do Rio mesmo? Como é que é? Como é que é essa história do pastor Joel Diniz? A minha vida, né, pessoal, eu sou capixaba, né, mas nasci no Rio de Janeiro, mas a minha família toda é do Espírito Santo, Mimoso, e nasci aqui em Bahia, né, e fui criado ali na Avenida B, muito tempo ali. Então Deus assim tem feito promessas, tive alguns desafios antes na vida, uma família que sempre me apoiou, uma família muito, meu pai e minha mãe sempre foi uma pessoa de um bom caráter, nos ensinou o caminho, nos ensinou, temos uma vida de exemplo, por mais desafios que fosse o mundo, nós sempre tivemos um bom exemplo dentro de casa, dos meus pais. Então eu sou uma pessoa que sempre visei respeitar, né, ter uma vida mais ativa. Tive alguns contratempos, né, como jovem, mas logo depois, com os meus 20 anos, de tudo aquilo que eu tinha aprendido, de tudo aquilo que os pais me ensinaram, e logo depois dos meus 20 anos eu me converti, né, e estou aí no caminho do Senhor até o dia de hoje, glorificando a Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e com a minha história. Amém. E como é que foi o menino Joel? Como é que foi a infância? Foi um menino que deu muito trabalho para a mãe, para o pai? Era um menino que fugia muito da escola? Como é que foi? Acontece, a minha história foi um pouco... A minha família, passamos alguns desafios, até mesmo financeiro. Então, nós não tivemos uma vida muito regada, né? Sempre passando, mas não, meu pai nunca deixou a gente passar nenhum tipo de necessidade. Meu pai sempre nos honrando, sempre trabalhando para nos dar o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. E acontece, a minha infância foi totalmente diferente hoje do que é hoje, né? Antes brincava muito, mas eu fui sempre muito bagunceiro. Hoje eu posso tirar pela minha filha que está aí, né? Não é nem metade do que eu era. Então aprontei bastante, mas esse aprontar era coisa de criança, coisa de menino, de adolescente. Foi uma época diferente. A gente brincava, a gente
a gente não amadurecia tão rápido como o dia de hoje. Eu brinquei até os meus 14 anos, né? Até os meus 13 ainda brincava com carrinho ainda, e hoje a gente vê que os nossos jovens não brincam mais. Então eu tive uma vida muito boa, muito boa. O meu tempo foi muito bom, brinquei muito, fiz muita bagunça, né? A gente, na época de pequeno, a gente sempre gostava de pegar uma cana ali, uma cana aqui, uma goiaba ali. Então a gente se ralava de um jeito, talvez hoje muita gente nem sabe, mas de vez em quando se arranhava no arame, correndo, Debaixo da cerca. correndo, né? Que uma fruta ali sai correndo, né? Então a gente sempre tive, mas a minha vida foi muito boa na infância, tirando os desafios que hoje os nossos filhos até têm uma vida muito melhor assim, do que tivemos antes, mas eu sei assim, mas elas muito felizes. A gente lembra assim da nossa infância, como era diferente, né? Que a gente tinha uma infância mais humilde e a gente vivia muito mais. Eu lembro que a gente andava longas distâncias a pé e hoje em dia, se a gente bota uma criança para ir na esquina a pé comprar pão, ela começa a reclamar, não é isso? Né? Hoje o carro hoje favorecer, né, coisas que a gente não tínhamos antes. Sim. E hoje, nossos filhos, hoje, Deus, graças a Deus, nós podemos dar esse conforto para eles. Mas nós já andava muito. Né? A gente ia para a igreja, quando era novo, tinha de carroça. Meu pai tinha uma carroça que botava um monte de gente em cima e a gente ia para a igreja. Carroça. E quando não tinha carroça, a gente ia de bicicleta. Quando não tinha bicicleta, a gente ia a pé. Então, hoje eu posso agradecer a Deus, né, que nós temos um conforto, temos um veículo para nós sairmos e virmos para a igreja, passear. Mas a minha infância foi maravilhosa, eu agradeço a Deus e me guardou. E as promessas já veio no início, vamos talvez estar falando isso mais para frente, mas eu tive uma vida, posso dizer que eu não troco o tempo que eu vivi de menino, de adolescente, no dia de hoje. Não troco. Sim, imagino. Assim, e o senhor consegue lembrar de experiências com Deus durante a infância? Coisas que foram faladas para o senhor, que o senhor foi ver se cumprir mais à frente? Há alguma lembrança desses momentos? Eu tinha uma profetisa em casa, né? Que é minha mãe. Minha mãe sempre dizia que sempre meu filho está aqui, Deus tem promessa na sua vida. Então isso ficou marcado até o dia de hoje. Hoje ela não está mais no nosso meio, mas ela viu se cumprir. Ela viu se cumprir tudo aquilo que ela profetizou no início da minha vida e ela viu realmente aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que saiu da boca dela, ela viu com os seus olhos, contemplou, participou. Então Deus falou comigo muito antes de eu até mesmo de amadurecer a promessa dele que um dia eu estaria à frente de uma igreja, né? E se cumpriu, né? Até o dia de hoje estou aqui com essa responsabilidade e amando aquilo que eu faço. Amém. Então, Larissa, quando foi que começou aquela vontade de cantar? De repente, a gente, quando é criança, a gente começa a ver, tá de frente para a TV cantando alguma música. Né? Então, já começou a louvar? Já foi desde o início louvando? Ou como é que foi isso? Então, desde bem novinha. Meus pais falam, né, que desde os meus 4 anos eu ficava louvando dentro de casa, botava o CD bem alto, ficava lá adorando, né, amava cantar. Tinha muitas pessoas que eu admirava e ainda admiro, né, como a Aline Barros, uma das pessoas que eu admiro muito nesse meio musical, e ouvia muito e louvava muito dentro de casa, e aí comecei a ter oportunidade na igreja, né, em cultos infantis, e assim foi indo. Então, desde bem novinha. Então, a Aline Barros é a primeira cantora que as crianças ouvem, não é? Então, sempre foi assim. Em algum momento houve, como é que posso falar? Houve algum momento de hiato, algum momento que parou
assim perdeu um pouco o interesse ou foi uma coisa contínua, esse interesse em louvar o Senhor? Olha, eu acho que foi contínuo. A não ser, assim, as dificuldades que a gente passa, né? Problemas, né? Como todo mundo tem, que às vezes faz a gente pensar, se repensar se é isso mesmo, né? Que Deus tem para nossa vida, ou que a gente vai seguir em frente. Mas todas as vezes o Senhor me fez lembrar, assim, que é para isso que eu nasci, né? E é para isso que nós nascemos, né? Sim. Para adorar a Deus. Então, Eu percebo que há uma certa naturalidade, né? Sempre que a irmã louva, e sempre foi desse jeito, né? Sempre foi dessa forma espontânea, né? Incrível. E assim, falando então algo mais à frente, assim, adolescência, então a gente falou muito da infância, mas chega a adolescência, né? E como é que foi isso? Como é que foi na adolescência? Como é que foi essa experiência? O pastor chegou a comentar que teve um momento, né, que de repente houve uma certa distância da igreja, uma certa distância de Deus, mas o que fazia um adolescente, um jovem, se afastar naquela época? O senhor consegue falar isso para a gente? Lembro pouquíssimo, né, dessa época, mas eu lembro muito bem que até os meus 14 anos ainda seguia normalmente e acompanhava, mas foi chegando uma época que eu comecei já a conhecer outras amizades, né? Comecei já a ir para festa sozinho e andar com amigos, andar com isso. Por eu não ter uma vida muito envolvida com as coisas que o mundo oferecia, então eu virei uma presa muito fácil para começar a se envolver. Então, até os meus 14 anos, ainda mantinha indo na igreja com os meus pais, mas foi um período que depois dos 14 anos eu me afastei, não quis mais seguir e continuei. Aí comecei a beber, né? Comecei a fumar escondido, e dali para lá eu já comecei a ter uma vida meio diferente daquilo que eu fui ensinado. E, assim, como é que era a irmã Larissa? A gente vê que sempre esteve, né, E assim, como é que era na adolescência estar diante de situações de jovens de repente olhar com certo desdém, né, com certo preconceito, e essa aí é crente, essa aí é diferente, né? E a zombaria, ou mesmo diante de situações como aconteceu com o pastor Joel, de jovens se desviando, como é que foi ver tudo isso na adolescência? Como é que foi lidar com tudo isso? olha, desde a época da escola, eu sempre pedi a Deus para fazer a diferença, né? Era algo que eu realmente queria. Eu não queria ser igual aos outros, né? Então, eu sempre pedi a Deus para fazer a diferença onde eu estivesse, somente na escola, né, que é um ambiente muito propício, né, que muitos acabam até se desviando, né, nesse processo. E eu me lembro que, por vezes, né, em rodas assim de amigos, colegas, a gente conversando, algumas pessoas, né, chegaram e falavam assim: poxa, você é diferente. E isso, né, nos alegra muito como cristãos, né? E eu agradeci a Deus, assim, por fazer a diferença, porque essas pessoas chegavam para mim e falavam: poxa, você é diferente. Você, a gente vê que é realmente uma cristã verdadeira. Não é como citava, né, outras pessoas que infelizmente não conseguiam, né, viver de uma forma verdadeira, né, como um cristão verdadeiro. E isso era muito gratificante e ainda é gratificante, né? Independente de você estar num ambiente que não favorece muito, mas você conseguir ser luz ali, mesmo com todas as dificuldades. Sim, a gente, assim, me veio agora a memória, a lembrança de Daniel que vivia na Babilônia, né, juntamente com seus amigos ali, e a gente pode imaginar, a Bíblia fala um pouco, mas a gente pode imaginar o que aqueles jovens pensaram na Babilônia. Eu imagino que a pressão que o pastor Joel passava, né? Às vezes eu acredito que um jovem, um homem, ele passa por muita pressão, né? Passa por muita pressão quando ele é diferente. A menina, a moça, ela já passa, mas o homem, né? A zombaria, todo o escárnio. Então, imagina tudo isso. Agora, assim, o pastor Joel, durante todo esse momento que o senhor esteve afastado, né?
com certeza o senhor conseguia sentir a mão de Deus ali, a seu favor. Sim, eu sempre via que minha mãe sempre orou pela minha vida, mesmo eu estando afastado, mesmo eu estando no caminho errado, mas minha mãe nunca deixou de me entregar nas mãos do Senhor. Então isso é o que me guardava, a misericórdia dele. Então eu passei uns 6 anos muito difíceis, uns 6 anos, até os meus 20 anos, 14 até meus 20 anos foi uma pior trajetória da minha vida. Uma trajetória de fracasso, de derrota, realmente. Foi onde eu não, graças a Deus, eu não me envolvi com drogas, né? Mas tive uma vida de bebida, de bailes, de baile funk. Então ali era um lugar onde propício, onde o inimigo poderia ter cefado a minha vida, sim, né? Poderia ter tirado a minha vida. Mas pela oração da minha mãe, pela oração do meu pai, eu ainda estava ali quando Deus estava me guardando pela misericórdia ainda, para que minha vida não fosse cefada. O senhor consegue lembrar de algum grande livramento de Deus em determinado período? Sim, tive muitos, não foi pouco não. Em 6 anos aí eu tive muito livramento, Deus me guardou em todos, né? Tive livramento até mesmo dentro das bagunças, dos bares, em baile funk, em tempo até de pessoas querendo cefar minha vida, né? Me confundir, né mesmo? Me confundir com outra pessoa, falar que eu estava num lugar e não era eu sabia que não era, mas a gente conhece o coração do homem, o inimigo, né, que tem a sede da nossa vida. Mas assim, foram 6 anos, até os meus 20 anos, foi um ano de muita tribulação. Às vezes acontece com a gente a mesma experiência lá de Emaús. A gente está muito distraído em saber que Jesus está do nosso lado. Quando a gente lembra, né, igual o senhor lembrou agora de momentos nesses anos, né, dos 14, desses 6 anos até os 20, né, quando o senhor olha depois, o senhor falando hoje, meu Deus, eu não entendi nada naquele período, mas o senhor falou, né, pelo momento que de repente alguém poderia ceifar a sua vida, pessoas tentavam te confundir, mas a gente percebe isso até mesmo na nossa vida espiritual, né? Não, Alice? Quantas vezes de repente você não entendeu alguma coisa na hora que deu errado, mas foi um livramento, não é? Então isso é muito importante na nossa vida, principalmente na nossa adolescência. Né? E assim, qual foi o período em que você começou a perceber que você era uma ministra de louvor? Qual foi o período? Como é que foi isso? Olha, difícil de responder, porque, na verdade, eu sempre louvei, né? Mas com muito medo. Medo, temor e tremor, né? Mas também vergonha, né? Eu poderia dizer assim. Então, era louvor e ali encerrava a oportunidade, amém, e era isso, né? Alguns aqui até acompanharam, né? Nosso pastor também acompanhou ainda. Eu louvava, mas né, não falava nada, era bem tímida. E o Senhor foi trabalhando, né? Eu pude perceber isso há 2 anos atrás. Acredito que tem 2 anos. Então, foi ali que eu realmente me despertei, né? Através também da liderança, né? Foi um despertamento, foram usados por Deus para fazer com que nós pudéssemos ministrar, né? Tivéssemos liberdade de ministrar o louvor. E assim foi indo. Então, ali foi a chave, né? Foi virada para realmente que eu pudesse entender, né? Que não era apenas louvar, e sim ministrar. Né? Ministrar para outras vidas, para outras pessoas. E muitas das vezes até ministrar para si mesmo. Né? Porque às vezes a gente ministra para as pessoas e também o Senhor também fala conosco. Então, acredito que essa virada foi aí. Amém. Então, pastor, e qual foi o momento, assim, qual foi o momento que o senhor percebeu? Eu serei pastor. Teve esse momento, eu serei pastor, ou foi algo assim que, quando o senhor viu, já era pastor? Sim, eu sempre tive o espírito de liderança. Né? Sempre tive
onde eu chegava, mudava o cenário, né, mesmo lá fora, né? Então, Deus assim já tinha um propósito, né, na minha vida, mas o momento mesmo que eu comecei a perceber foi assim já aos meus 19 anos, e quando eu ia nos cultos e as pessoas já começavam a profetizar e dizendo: eu te vejo no altar, né? E eu dizia: eu no altar, né? Imagina como eu cantava música totalmente diferente, né? Era música de funk, cantei em muitos bares, né? Ia para os bares funk cantar, rap. Então essa foi, então nunca na minha mente em si eu achava que seria impossível. Mas, assim, até os meus 19 anos ainda cantava, se envolvia com essas coisas, mas foi passando o tempo, eu fui entendendo que o meu chamado estava bem próximo. Amém. Muito bom. E assim, até chegar no ministério pastoral, qual foram os maiores desafios? Como é que é isso? Como é que é viver, né? É viver segundo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente faz planos, fazemos tantos planos, e de repente Deus fala: não, não é por aí, meu filho. Como é que é viver isso? Como é que é chegar até esse período do ministério pastoral? Como é que foi? Primeiro ponto é se você tem uma chamada. Segundo ponto, eu vejo não pular etapas. É o fundamental para o ministério hoje, não pular etapas. Eu comecei, já a gente entender um pouco do que a gente está falando aqui desse tema aqui, assim que eu já completei meus 20 anos, eu já entreguei minha vida para Jesus, de forma que eu lembro muito bem, eu já estava mais ou menos uns 2 meses que eu tinha feito os 20 anos, e eu lembro que eu estava sendo convidado para um baile funk, e nesse dia eu senti de não ir. Era um domingo, né? Eu já passava a noite fora, e nesse domingo eu não consegui ir. E aí eu comecei a me sentir mal. Eu tinha uma namorada e eu fui e disse para ela que não iria para o baile. E ela começou a falar comigo: não, você tem que ir, está marcado. Eu falei: eu não vou para minha casa, me sentindo mal. Comecei a sentir mal e fui para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a sentir meu corpo, parecia que estava inchando, assim, uma coisa meio de frio. Eu não estava conhecendo a reação do que estava vendo comigo ali, mas já era Deus. E quando eu cheguei na minha casa, eu senti que o Senhor queria tratar comigo ali naquela noite, né? No dia 28 de setembro. Lembro como se fosse o dia de hoje, dia 28 de setembro, eu me converti. Então eu conto muito pelo tempo que converti. Sim, 28, eu vou fazer 28 anos de convertido. Então, quando eu cheguei na minha casa, eu lembro que o Senhor, eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Como a gente já foi criado no meio do Evangelho, a gente já tem um pouco a gente fica mais atento para esses movimentos. E quando eu cheguei em casa, eu lembro muito bem que eu olhei para o céu e disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu falei: não sei, o que Senhor? Aí eu lembrei que eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, só pode fazer hoje? Se o Senhor não tem, só pode me permitir viver o mundo? E eu lembro muito bem que Deus, assim, a sua voz, lembro como se fosse o dia de hoje, desceu dentro daquela sala e falou comigo assim: meu filho. Ele me chamou de meu filho. Ele não me chamou por apelido, ele me chamou de meu filho. Ele falou assim: hoje. Ele falou depois, ele falou: hoje, a partir de hoje, tu nunca mais será mais o que você era. Farei de ti um grande homem nas minhas mãos, e tu verás o que eu vou fazer na tua vida a partir de hoje. Louvo o Senhor. E naquele dia eu ajoelhei, levantei as minhas mãos ali, entreguei minha vida para Ele. Estou aqui até hoje. Amém. A gente nesse momento, então, um novo ciclo. Incrível. Porque esse testemunho é incrível, porque já fala isso que a gente comentou, que eu falei, né? A gente já começar a viver de acordo
sujeito à vontade do Senhor. Quer dizer, no fundo a gente queria, né? O pessoal quer tanto ir, quer tanto fazer aquilo, está acostumado, aquele hábito, mas de repente o Senhor fala, não vem comigo. E como é que foi, né, durante isso, durante essa trajetória, né, de louvar, como é que foi, às vezes, ter que lidar com isso, com a vontade do Senhor? De repente era tudo aquilo, você criava aquela expectativa, de repente era completamente diferente. Como foi para entender tudo isso? Né, viver de acordo com a vontade do Senhor dentro do seu ministério? A cada dia, né, a gente vai pedindo, né, a Deus. A gente pede, né, algo ao Senhor. Só que aí ele tem os meios dele de agir, como foi falado. Então, tudo aquilo que eu queria fazer, né, eu pedi ao Senhor, né, para me direcionar, né. E não foi fácil, né, porque todos nós passamos por isso, né, por esse momento de desânimo, de muitas vezes achar que não é isso, né, e quantas das vezes, né, a gente passa por isso até hoje. E por vezes eu me questionei, sim, né, mas o Senhor, ele me direcionava, né, no caminho que ele queria para mim. Sim, ele sempre faz isso, né, conosco. Ele sempre nos mostra a direção correta. E assim, tá, e como é que foi até chegar ao ponto de fazer parte de um ministério de louvor? Como é que foi isso? Como é que foi que veio o convite? Houve alguma, como é que se fala? Houve alguma resistência para um dia fazer parte do ministério de louvor? Isso aconteceu? Aconteceu o convite, né? Eu já louvava, e aí quando eu cheguei aqui, né, na igreja, na época não era a comunidade Família da Fé, Sim. Mas sim, a gente recorda. E eu cheguei, e aí eu tinha a oportunidade para louvar, né, como eu sempre tive. E aí o líder na época, que era o nosso irmão Wagner, né, hoje em dia é o presbítero Wagner, chegou até mim depois de alguns meses na igreja. E aí ele veio me perguntar: irmã Maria, você quer fazer parte do departamento de ministério de louvor? Aí eu, não sei, porque como eu falei, né, timidez para Jesus. Mas ele me ofereceu esse convite e falou, né, para orar, para pensar direitinho. E eu vi como uma grande oportunidade, né, uma grande oportunidade de alavancar, né, a minha vida espiritual e a minha vida louvando ao Senhor, enfim. Vi como uma grande oportunidade mesmo. Mas o medo, né, como sempre, ele tenta nos paralisar. Então, por medo, eu fiquei assim, meu Deus, mas será que é isso? É uma responsabilidade? E o Senhor, ele nos direciona, né? E ele me direcionou a aceitar esse convite na época, que já tem 5 anos que eu estou no Ministério de Louvor. 5 anos. E aí eu aceitei, e assim foi indo, foi fluindo. Mas em algum outro momento, ou algum outro convite? Teve? Não, nunca teve. Não, nunca teve, porque na minha antiga igreja não tinha Ministério de Louvor. Sim. Então era apenas departamentos, né? Sim. Então eu louvava no departamento de crianças, departamento de mulheres. Eu lembro que também departamento de jovens. Sim, departamento de jovens. Então eu ajudava em tudo ali que eu podia ajudar. Mas nunca houve um convite, porque a minha igreja na época não tinha que eu era. Sim. Então quando eu cheguei aqui, né, mesmo ainda não sendo a comunidade Família da Fé, eu recebi esse convite, que já havia o Ministério de Louvor, então foi algo muito novo para mim. Sim. Porque eu nunca tinha participado, via por algo Mas em não alguma houve uma igreja. resistência da sua parte? Não, assim, só o medo, mas foi. Perfeito. E como é que foi, então, quando chega aquele momento, né? Quando veio aquele convite? Como é que começou tudo isso? O que a irmã pode falar para a gente? Olha, eu fiquei muito feliz. E quando se iniciou, eu ainda não ministrava, né, como eu citei. Então, eu apenas fazia parte do BEC, né, louvava alguns hinos de solo, mas fora isso, não era ministra ainda. Então, isso veio depois de um tempo, né? Ou seja, 5 anos que eu estou, tem 2 anos apenas que eu estou ministrando. Então, foi todo um trabalhar de Deus mesmo para tirar a timidez. Sim. E aí, agora, esse ano,
né, a irmã gravou um cover, não é isso? Um cover da Soda Music, não é? E como é que começou isso? Como é que então chegou até esse ponto? Então, na verdade, não foi um convite, né, deles. Foi uma oportunidade que eu vi, né? Eu estava lá mexendo na rede social e aí apareceu lá eles divulgando que eles estavam, né, tendo pessoas, né, para estar louvando, né, fazendo cover, porém não era o convite da parte deles. A gente entraria em contato, né, e aí sim a gente gravaria. Então, no caso, foi algo que partiu de mim, né, e do Sim. meu esposo. Ótimo. Aí ele falou, filha, é uma grande oportunidade, né, enfim. E como eu falei, o Senhor ele já tem essa promessa, né? Como eu Sim. creio que ele tem a promessa na vida de cada um dos seus. Então, ali eu vi uma grande oportunidade de fechar esse contrato e assumir essa responsabilidade e deixar o restante com Deus. Amém. Então, ali para mim foi uma oportunidade de divulgar, né? De através desse videoclipe chegar a outras vidas, outras pessoas. Amém. E assim alavancar. Amém. E qual foi a sensação? Foi a sensação de estar lá no estúdio, de gravar o videoclipe? É muito bom, gente, é muito bom, é muito legal. Assim, no momento, eu estava tão nervosa, o pastor Joel sabe, eu até liguei para ele, Imagina. eu liguei para ele, falei, pastor, ora pela minha vida, pelo amor de Deus, porque eu estava muito nervosa, e assim, nervosa de felicidade, né, e pela responsabilidade, né, é uma empresa muito grande, né, no meio gospel, é uma bênção, né, todos eles, né, me trataram muito bem, me fizeram se sentir em casa, então, assim, é um ambiente maravilhoso, é uma oportunidade que, se você tem, você vai, não deixe de ir, porque vale a pena. Então, eu creio que, através dessa oportunidade que eu tive, pessoas vão ser tocadas através do louvor, e eu creio também que outras pessoas também tiveram essa oportunidade e ainda vão ter. Amém, amém. Dá licença só, gente. Desculpa, não apresentei aqui o nosso amado Samuel. Ele está rindo aqui ao fundo, deixei ele com vergonha agora. Mas vamos lá prosseguir aqui com o assunto, né? Então, pastor, a gente fala de momentos grandiosos, assim, do nosso chamado, da nossa vocação. O senhor, qual foi o momento, assim, que o senhor percebeu, né, a grandeza do seu chamado? Qual foi aquele momento, assim, o grande momento, assim, que o senhor viu? Como já até falei no início dos 19, 20 anos ali, eu vi que Deus já tinha algo muito mais sério para mim, né? Então comecei, como eu falei, o espírito de liderança já existia. Então eu fui para uma igreja, né, onde onde eu me converti, foi na Vila Eva, ali em Barieira. O pastor na época era o pastor Eugênio, que hoje dorme no Senhor, né? Um grande homem, me ajudou muito. E ali eu iniciei ali o meu ministério. Fui como separado para auxiliar de trabalho. E depois passou um tempo, fiquei 5 anos nesse ministério, como auxiliar de trabalho. E Deus me levou para o Ministério de Madureira. E nesse Ministério de Madureira ali eu fui levantado, me conheceram como diácono. Então já começou as coisas, já começou a mudar. Ali eu já comecei a pregar, já comecei a liderar jovens, na época do diácono, já comecei a liderar jovens. Então eu já vi ali que a liderança, Deus já começou a mostrar para mim o que Ele queria para a minha vida, liderar vidas, cuidar de vidas. Então, como diácono ali, eu já iniciei essa trajetória. Tudo começa assim, né, dessa forma de auxiliar. A gente começa se auxiliando, vai se tornando acho que a maioria dos pastores eles vão passar por essa trajetória, né? Conhecer toda a igreja até de fato chegar ali naquele ministério, né? Ter uma grande bagagem. E assim, o senhor falou que começou a pregar, né? E como é que era? O senhor já tinha desde o início essa aptidão? O senhor já se via ali pregando no púlpito? Já existia esse desejo em seu coração? Eu lembro que foi as primeiras mensagens, a gente nunca esquece. Nunca esquece. Então, quando eu ministrei a primeira vez,
foi numa consagração, e eu costumo sempre dizer que quem quer aprender a pregar e tirar suas vergonhas vai para uma consagração onde nós não vê mais, né? Às vezes aqui, lá dentro do mato. Então eu sempre gostava de ir nessas consagrações, e lá eles me davam oportunidade para pregar. Mesmo às vezes a gente errando alguma coisinha ali, um texto, nome, algum personagem bíblico, mas a gente começou ali e eu comecei a tentar para isso. E quando eu percebi que eu já estava assim, mais ou menos uns 3 meses pregando, eu comecei a perceber que as mensagens eu gravava muito rápido o texto. Então eu lia e gravava, não precisava ler depois, de novo. Na primeira vez que eu lia, eu já gravava o texto todo. E nós estamos falando aí às vezes, de 30 versículos, 40 versículos, 50 versículos, eu já memorizava o sermão todo. Então eu só li, e até hoje eu faço isso, né? Não leio o texto todo. Então eu comecei a perceber que a minha chamada era estar ali ministrando. Eu comecei a ministrar a palavra e o povo começou a me chamar, me convidar, e aquilo ali como é que eu posso dizer, foi mudando, né, minha postura em cima do altar, e comecei a pregar já em congressos maiores, né? Comecei pregando em igrejas maiores, com pessoas em nível totalmente diferente. Eu fui ali me adaptando àquilo dali, aprendendo, estudando, lendo, meditando, orando. E o principal da minha vida que me sustentou até o dia de hoje foi a palavra e a oração. Amém. Assim, a gente fala muito aqui, né, igual a diaconisa Larissa falou, muito da questão da timidez, uma certa insegurança, mas chega um momento que a gente está fazendo algo, né, que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a fazer algo, e a gente às vezes nem acredita, não estou fazendo isso. Né? Chegou esse momento na sua vida? Chegou. Chegou, inclusive, né, logo após essa ministração, né, a primeira ministração, né, que eu tive a oportunidade, e ali eu vi que não era eu. E assim, meu Deus, como assim? Você, Larissa, fazendo isso? Mas é isso que o Senhor faz, né? Ele nos surpreende. E é como o pastor bem falou aqui, através da busca, da oração, da palavra, do jejum, né, o Senhor ele nos capacita. E é assim que o Senhor fez, porque dependesse de mim, eu falei, meu Deus, nunca estaria aqui no altar ministrando. E uma outra coisa que também aconteceu, que não foi louvor, né, mas foi numa consagração, como o pastor bem citou aqui. A consagração, gente. A consagração é densa demais. Eu tive a oportunidade, né, de estar trazendo a palavra na consagração, aqui na CODEP. Amém. E eu falei, meu Deus, como assim? Mas quando a missionária Marleci me fez convite, eu imediatamente falei assim, não vou aceitar não, vou dar uma desculpa por falar que eu não vou não. Mas o Senhor, ele me incomodou, por que você não vai? Né, aquela palavra, não te mandei eu, esforça-te, de bom ânimo. E o Senhor, ele me incomodou ali naquele dia, foi uma noite, durante o dia, ela falou comigo, aí eu fiquei o dia todo pensando, Senhor, que palavra, o que fazer? E quando chegou na parte da noite, que a consagração era 8 horas da manhã, eu falei, meu Deus, que palavra que eu não sei o que eu vou fazer. Mas naquela noite ali, o Senhor ele me deu uma palavra, eu orei, falei, Jesus, vai na frente, me ajuda, porque se o Senhor, né, colocou no coração da tua filha, é porque é para ser eu, então eu vou. E o Senhor me deu uma palavra, que foi em Joel, está anotado lá em casa, acho que Joel 1, se eu não me engano, a palavra que naquele dia eu ministrei, foram apenas 20 minutos, mas foram 20 minutos que pareciam 1 hora. Mas ali naqueles 20 minutos de palavra, o Senhor ele tocou no povo que estava ali, né? Eu pude perceber, né? E assim como o Senhor também palestrou comigo, né? Se é o meu chamado, eu ainda não sei, mas eu peço ao Senhor para que Ele me mostre, né? Se é esse o meu chamado na palavra, se é apenas de administração e no louvor,
Mas é o que eu falei até esses dias com a pastora Sheila, a esposa do nosso pastor Joel. Eis-me aqui. Aquilo que o Senhor me chamar para fazer, eu quero que o Senhor realmente me direcione e me confirme. É isso aqui que você tem que fazer. E eu vou me doar naquilo ali que eu tenho para fazer. Amém. Que testemunho forte, gente. Aí, pastor, já sabe, né? Agora tem mais uma preletora da igreja. Já pode chamar, né? Olha só como é que são as coisas, né? Como ela mencionou aqui, né? A gente falou um pouco, ela falou da esposa do pastor Joel, a pastora Sheila, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi o papel dessa mulher de Deus na sua vida? Quanto ela tem colaborado, veio colaborando, tem colaborado no seu ministério? Como é que é essa trajetória? Como eu disse, eu sempre tive espírito de liderança. E eu lembro que a igreja que eu estava, que ela já era, vou contar um pouco disso aqui, que Deus assim realmente nos colocou um do lado do outro. Fui pregar na igreja, no congresso, onde ela era membro dessa igreja, e eu gostei do lugar, do ambiente, não conhecia ela nem nada. Eu gostei, me convidaram no outro dia para ir para um sítio, para lá e tal. Eu sempre me envolvido na palavra, jogo gostado, e lá eu senti desejo de passar para essa igreja. Saí do ministério que eu estava atual e passei para essa igreja aqui, onde ela era membro. E dali me colocaram de novo para ser líder de jovens. Mais uma experiência pura. E acabando passando aquele período de tempo ali, de mais ou menos uns 6 meses, como eu era um líder de jovem, era líder dela, então tudo se envolvia, a gente ia para a pizzaria, a gente ia isso e aquilo. E realmente ali a gente começamos a nos relacionarmos mais, né? A sair dali, Deus assim foi trabalhando no coração dela, foi trabalhando no meu coração. Nós dois eram livres. E assim, hoje eu posso agradecer a Deus que realmente ela assim, é uma pessoa que me ensinou muito. E hoje eu não consigo viver sem ela do meu lado. Ela é uma grande mulher de experiência. E o meu ministério, vamos botar aí 50% do que eu sou e 50% ela. Amém. É incrível. Eu vejo assim, nos testemunhos que o Senhor tem dado, até mesmo ela sempre está ao lado do Senhor, independente da situação, né? A gente ouve nas pregações, nos testemunhos, a gente acha incrível. E assim, eu lembro que quando o Senhor chegou no ministério anterior, né, ela sempre ao seu lado, e a gente lembra que ela sempre teve também, ela sempre teve essa liderança também com ela, sempre liderando, sempre ministrando a palavra, sempre estando ali à frente. Lembro de, às vezes, quando o culto, assim, às vezes não chegava ninguém, nenhum obreiro, ela já chegava, já tomava a direção do culto, né? Ela podia ter uma quantidade mínima de pessoas, ela estava ali à frente do culto, né? Então a gente consegue perceber isso, né, na vida do Senhor, esse auxílio, né? Falando também, né, de família, né, falando da família da diaconisa Larissa, né, o pastor Joelson, a diaconisa Josenilda, a gente tem também o pastor Edilson. Então, como é que é isso? Como é que é esse sentido, esse apoio da família? Como é que é a diferença, né? Como é que ele faz a diferença, esse apoio da família? Faz muita diferença. Meu pai e minha mãe, eles sempre, né, na época que eu ainda não era casada, né? Mas até hoje, mas até antes, né? Eu tinha esse apoio da família. E é muito importante. Faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? Seja na vida espiritual ou na vida no lado material. Você ter um apoio ali, a sua família falando, não, você consegue, vai, não, ó, sua voz é linda, e às vezes a voz nem tá aquelas coisas, né? Mas a família sempre tá ali, né, dando aquele apoio, aquela moral, e isso é de extrema importância, você ter ali a família te apoiando, seja o esposo, o pai, a mãe, o irmão, né? É muito bom você ter esse apoio, né? Meu digníssimo esposo, o pastor Edilson, ele também me dá muito apoio, né? Quando eu erro, ele me corrige, ele não deixa de me corrigir, né? E isso também é importante para o nosso crescimento, né? E quando eu acerto, ele também está ali para poder falar, olha, você acertou, tá de parabéns. E isso é bom para nossa vida, né? Para o nosso crescimento, para a gente desenvolver. É importante também
a crítica, né, construtiva da nossa família e até mesmo daqueles que estão à nossa volta. Sim. É interessante é que o pastor Edilson ele também é ministro de louvor. Então, esse é um apoio a mais, né, no seu ministério. Muito bem, a conversa está muito boa, mas vamos aí para mais um recado importantíssimo, aquela pausa aí. Então, preste atenção nesse recado. Alho com amor é tudo de bom, é muito mais praticidade, muito mais sabor, muito mais tempero para a sua mesa. Então, peça já alho com amor. Ih, bateu aquela fome? Então, vou falar aqui, ó, uma boa pedida para hoje. É aquela pizza deliciosa com bastante queijo. Então, quer pedir aquela pizza deliciosa? É só entrar em contato com o chefe Bruno Massa. São pizzas artesanais com sabor inconfundível e aquele toque especial do chefe Bruno. Então, ó, faça já seu pedido. Você pode encomendar para festas, para encontros, festivais. Então, é só pedir chefe Bruno Massa. E agora aquele recado que vai deixar você com água na boca. É a Céu Doce, que traz para você doces delivery. Aceita encomendas para a sua festa, traz donuts personalizados e cursos que te ensinam a preparar donuts. Então, é só você fazer logo sua encomenda e aproveitar todas as delícias da Céu Doce. Senhor, nós vamos te louvar, meu Pai. Nós vamos bendizer o teu nome porque tu és o Deus da nossa história. Ainda que as dificuldades, Senhores, ainda que o mundo apresente sobre nós e nos mostrando que não vamos conseguir vencer, ainda que tudo diz que não sobre as nossas vidas, nós declaramos que nós vamos conquistar porque tu está no controle de tudo. E nós vamos te adorar, Senhor, ainda que tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Vamos adorar o Senhor. Nós te louvamos, meu Pai. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim
falar para você fazer um pedido. E não se esquece, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei ou não gostei, deixa também seu comentário, é muito importante para nós, dê sua opinião, fala o que você está achando do canal Comunidade Família da Fé, o que você está achando do PODEF, o podcast Família da Fé, e vou fazer um outro convite para você, tá? Então, ó, temos aqui a Igreja Comunidade Família da Fé, ela fica aqui a Piedetá, Magé, Rio de Janeiro, Rua 11, número 59, Mauro e Márcia, e temos aí os cultos todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, pode vir, tem palavra, tem adoração, tem muito louvor, então está convidado. E temos também, ó, todos os domingos, culto a partir das 19 horas. Está convidado, então, venha todo domingo, culto da família, e toda quinta-feira, né? É a quinta profética, é aquele culto com muita adoração, muita palavra, muito louvor, a partir das 19h30, está convidado. Não esquece de deixar o seu comentário aqui no nosso canal, tá bom? Olha só, o seu comentário é muito importante, e no final vai ter uma coisa boa aí para você, ó. Então, preste atenção, tá? Vamos continuar nossa conversa, então? Muito bem, pastor. Então, a gente estava falando, né, da nossa trajetória de vida, né, como é que é, e como é que foi, então, esse período, né, como é que foi essa transição, então, começar um ministério pastoral, quais são os desafios, como é que é isso, como é que é o início do ministério pastoral? Quando nós não temos, o início é diferente alguém ser um pastor e ser colocado numa congregação que já está pronta, né? Ou aquele que Deus chamou e vai ter que iniciar do zero. Eu fui um pastor que iniciei do zero. Eu lembro que a gente saímos do ministério que nós estávamos, ficamos mais ou menos uns 4 a 5 meses sem ir em nenhum ministério, porque eu já sabia que Deus tinha uma nova caminhada para mim, sendo pastor de uma igreja. Nessa época eu era de uma convenção, né? Lá de Espírito Santo, a Comadenes, e os pastores de lá falaram que iriam me dar posse como pastor e me consagrar como pastor. Eu era evangelista nessa época. E eu lembro que eu chamei a pastora Sheila, chamei ela e falei: olha, Deus tem uma chamada comigo, eu não vou fugir mais. Mas a gente não tinha nada. A gente tinha cadeira, a gente não tinha microfone, a gente não tinha caixa, a gente não tinha nada, mas nesse período os nossos dízimos estava sendo guardado, né? Nesse período nosso dízimo estava sendo guardado. Então pegamos e oramos, o Senhor, eu e ela. Eu falei: está pronta para entrar nesse desafio comigo? Ela disse: estou contigo. Aí eu fui lá numa loja e comprei todos os materiais, era todos não, é uma caixa. Eu comprei um microfone e falei para ela que a gente ia iniciar o culto na nossa varanda, na nossa casa. E ali começamos a convidar as vizinhanças, sem ter cadeira, sem ter nada. E eu falei: agora, Deus, eu marquei o nosso culto para numa sexta-feira. E comecei a convidar o povo. Quando foi na quinta-feira, e o rapaz queria me emprestar as cadeiras, que foi o pastor, um amigo meu, o Paulo, e ele falou que ia me emprestar as cadeiras. E quando chegou na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, ele me liga e disse que não poderia me emprestar as cadeiras mais, porque ia haver um evento na igreja dele e ele ia precisar das cadeiras que ele iria me emprestar. E aquilo ali me abateu, porque eu já tinha convidado as pessoas, eu já tinha anunciado o culto, as pessoas já me conheciam, e as pessoas: à noite estamos aí, à noite estamos aí. E aquilo ali começou, o nosso ministério começou na varanda da minha casa. A gente não tinha púlpito, a gente não tinha nada. Eu lembro que era uma casinha de cachorro, de madeira, né? A gente viramos ela de cabeça para baixo ali, e a gente tinha um tapete verde, sem nenhum, acho que nem existe mais. Pegamos um tapete, colocamos por cima, ali, e a cadeira não chegava. Deixamos tudo arrumado, só que não tinha cadeira. Quando foi meio-dia, o pastor me ligou, falou: rapaz, eu não vou poder te emprestar mesmo as cadeiras, mas eu vou te doar as cadeiras. Jesus! Eu falei: que isso, pastor? Ele falou assim: eu vou te doar as cadeiras. E eu falei: mas como é que eu faço? Ele disse: você está de carro? Eu falei: estou. Aí ele: então vem aqui para o Carrefour. Aí eu peguei o carro, fui lá para o Carrefour,
Cheguei lá na sexta-feira e ele foi lá e comprou 20 cadeiras novas. Coloquei no carro, consegui colocar ali e trouxe para casa. Então ali foi o início da nossa história, foi na minha casa. Eu não tinha púlpito, não tinha nada. Ali foi o primeiro culto, amém, que eu dirigi como pastor de uma igreja. Amém, que bênção. A gente vê essas histórias se repetir por aí, né? A gente passa, de vez em quando, numa rua que tem uma igreja tão pequenininha, às vezes até na varanda de alguém, e assim, e quando o senhor olhou toda essa situação, né? O que sentia no coração? Como é que era? Né? No início a gente não nos vê muito grande, né? A gente se vê muito pequeno devido às igrejas que já tinham à nossa volta e um ministério que eu realmente já tinha passado. Eu não conhecia a história dos pastores. Ali Deus estava me dando a minha própria experiência. E eu comecei depois a entender que as pessoas começaram a vir. E a minha varanda lotou. Amém. Lotou, tinha tanta gente na varanda que eu virei e falei, a varanda não dá mais. A gente agora precisa alugar um espaço. E eu aluguei um espaço mais ou menos no tamanho de, acho que 5 ou 6 de comprimento por 3 de largura. E ali eu aluguei aquele pedacinho próximo à minha casa mesmo. E levei as coisas para lá e o povo começou já a vir ali. Eu comecei o ministério. E ali eu fui quebrando parede, até chegar à igreja. Já com uma quantidade de pessoas, já com um ano eu já estava aí com mais ou menos com vamos botar aí umas 70, 80 pessoas já dentro da igreja. Benção. Falando de períodos de transição, como é que foi de repente essa mudança? Vamos lá. Antes era a jovem Larissa que recebeu oportunidades e louvava, e de repente a jovem Larissa ela já tem uma vida diferente, ela se casa. Agora ela tem uma família, agora ela se torna uma dona de casa, e logo mais ela vai ser a diaconisa Larissa, e agora a esposa do pastor. Como é que funciona isso? Como é que é essa transição assim para a gente, né? Como é que vai acontecendo? Existe uma certa cobrança, existe uma certa expectativa em torno de nós quando a gente passa de um período para o outro? Explica para a gente. Com certeza. Quando eu não era casada, né? Eu já tinha as responsabilidades de ajudar a mãe, pai dentro de casa. E eu sempre ajudei muito minha mãe, sempre. Tudo que eu podia, eu fazia, né? E então assumir a responsabilidade, sair da casa dos pais e ser uma dona de casa, esposa, né? É um baque, mas para mim até que não foi tanto, porque por eu ajudar muito mãe, ajudar meu pai, né? Tá sempre fazendo uma comida, ajudando na casa, tudo que podia fazer. Então isso eu já levei para a minha vida de casada, porque eu aprendi isso antes, né? Agora, obviamente, né, tem uma diferença, tem um peso, uma cobrança muito maior, porque aí você tem que fazer a comida para o seu esposo, você tem que estar ali, dar atenção para o esposo, aí você tem que cuidar da casa. E, enfim, é uma responsabilidade grande, né, para todas as mulheres, né, mas também é muito bom, né, quando você tem um casamento que é saudável, pautado na palavra do Senhor, um casamento que ele é direcionado por Deus, você pode dizer que é fácil, mesmo com as dificuldades, né, o Senhor, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Né? E algumas vezes assim, a gente pensa assim, ai meu Deus, né? Ai, por que eu casei? E, tipo, assim, vai lá. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso você ter alguém ali do seu lado. É maravilhoso você ter uma pessoa ali temente a Deus, que você sabe que ela te direciona também a trilhar o mesmo caminho, né, de busca ao Senhor. Então foi uma transição mais ou menos difícil, mas a cada dia a gente vai aprendendo.
Sim, e assim, a questão do ministério diaconal, como é que foi chegar a esse ministério diaconal? Na verdade, eu nunca imaginei ser uma diaconisa, né? Apesar de eu sempre gostar de ajudar, né? Em tudo que podia, né? Tudo que desse eu estava ali ajudando, mas nunca me vi como uma diaconisa. E quando o pastor lançou essa benção aí, ele falou assim: minha filha, eu só ia ser chamada diaconisa, foi muito gratificante, né? Mas ao mesmo tempo o peso da responsabilidade, né? Porque a palavra diz, né? Que aquilo que você faz, você deve fazer com amor, Sim. né? Então, quando eu recebi esse convite do nosso pastor, pensei assim, meu Deus, mais uma responsabilidade. E assim, eu via as irmãs diaconisas da igreja, eu pensava assim, ai, meu Deus, eu quero ser igual a irmã, igual a outra, não sei o quê. E assim, o Senhor, a gente se espelha em pessoas, né? Então, foi gratificante ter sido chamada para o diaconato da comunidade Família da Fé. Eu fiquei muito feliz. E assim, a cada dia a gente vai aprendendo, né? Eu vou aprendendo com as diaconisas mais antigas, elas vão me auxiliando. E isso é maravilhoso, porque eu nunca vi um desprezo, né, das diaconisas mais antigas. E sim, eu vi a vontade de ensinar. Então, isso é muito bom, né, para gente que é nova e chega nessa área achando, né, que é um bicho de sete cabeças. E não é isso, né? Quando a gente faz com amor, né, a obra do Senhor, Ele nos recompensa. Então, é isso aí. O que foi, assim, de repente, que deu, como é que foi assim, essa questão de ser diaconisa ao mesmo tempo se tornar esposa de pastor? O que de repente ficou mais assim em evidência? O que de repente na hora puxou mais para a responsabilidade? Porque ambos geram expectativa, né? Tanto a pessoa começar um ministério, de repente né, o cônjuge também iniciar no ministério importante. Então como é que fica? Como é que é a situação? A cobrança é bem maior, né? O fato da gente ser um diácono na casa do Senhor já é uma grande responsabilidade, mas ainda maior quando você é esposa de um pastor, né? Porque, querendo ou não, a gente é muito visada, né? A pastora Sheila, ela também pode falar com bastante propriedade nisso. E tudo que você faz, tudo que você fala, qualquer atitude que você toma, ela vai gerar algo, né? Então, tudo aquilo que eu faço a partir desse momento, diaconisa e esposa do pastor Edilson, eu sou mais visada ainda. E além de ser uma ministra de louvor, né, além de ser serva de Cristo, tudo isso, né, engloba. Então, eu acredito que muda a responsabilidade naquilo que você faz, porque o peso é maior, né? Mas também entra o lado bom, né? Eu posso dizer que é muito gratificante, porque você vê o amor das pessoas, né? A consideração. Sim. E isso é maravilhoso, né? Você vê que as pessoas acabam até demonstrando ainda mais, né? Tipo assim, o carinho. É um grande diferencial do ministério. Isso aí. Então, assim, as pessoas, elas te elogiam por algo que você faz, ou até mesmo o que você poderia ter feito, elas chegam e te falam que você poderia fazer a diferença. E isso é muito gratificante. Quando ela fala do amor, né? Como é que é isso, né? A gente consegue perceber isso. Às vezes a gente nem percebe que a gente fez algo bom. Muitas vezes, né, pastor? Só nem percebeu que fez algo por alguém chega, obrigado, pastor, e tem aquele amor, né? Às vezes chega com alguma coisa, né? Trazendo algo nas mãos, né? Ou mesmo um simples abraço. Isso é muito importante, isso é um grande diferencial no ministério. Assim, a gente falou muito da palavra, e eu quero saber, assim, qual palavra, assim, a gente tem alguma coisa na mente, assim, se tem alguma coisa na memória, alguma palavra que marcou, fez a diferença nesse ministério, no seu ministério, pastor? Alguma palavra, assim, marcante?
Eu sempre fui muito cobrado, né? A Bíblia mesmo diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu senti assim, eu sempre tive incentivo de homens de Deus que confiou no meu ministério. Eu sempre tive muita responsabilidade nessa área. Eu sempre me preocupei muito em amadurecer, porque eu precisava amadurecer rápido. Eu não poderia mais ter aquela visão de menino, né, de jovem. Eu precisei amadurecer mais rápido do que o normal, né, devido à responsabilidade que começou na minha vida ali. Então, alguns pastores me deram esse incentivo e alguns não me olhavam assim. Eu lembro que eu fui muito desprezado por estar numa garagem. As pessoas me chamavam de pastorzinho. Eles sabiam da grandeza que Deus tinha na minha vida, mas a palavra de alguns era, me chamava de pastorzinho. Alguém dizia, eu vou lá no pastor Joel. Alguém dizia, lá naquela igrejinha, no pastorzinho. Então isso chegava até a mim. Mas como eu já sabia da minha chamada, eu não deixava isso atrapalhar o meu crescimento dentro do reino. Então isso acabou me fazendo crescer mais. Eu tirava algumas dificuldades, algumas palavras que vinham ou contrárias daquilo que era o meu sonho, e eu acabava tirando aquilo dali para crescimento. Como hoje, né? Eu sempre fui um cara de muita atitude. Eu não vejo tempestade e paro no meio do caminho. Se não tem sombrinha, eu vou me molhar. Eu não vejo dificuldade em fazer nada. Não vejo. Em nada mesmo. Não tenho essa dificuldade. Principalmente no reino, de precisar. Então isso me fez crescer. Isso me fez crescer mais, me fez desenvolver. Tá? Hoje, obtendo mais experiência hoje. Então essa transição aí, eu nessa igreja mesmo que eu abri, cheguei a alugar um outro espaço maior, né? E o povo começou a vir, e sempre esse carisma meu aqui, essa maneira, a palavra, né? Eu sempre tive, as pessoas sempre amou em ouvir a palavra, as pessoas gostavam, na época comecei a cantar também, comecei a ser ministro de louvor também, nas igrejas que eu passava, isso também, eu era fazia tudo, né? Pregava, cantava, assoviava, orava, algum dia. Então eu fazia tudo. Polivalente. Então isso acabou me trazendo um nível espiritual muito grande. Eu comecei a ser referência para outros jovens, né? Eu comecei a ser referência. Os jovens queriam estar onde eu estava, os jovens queriam estar. Então, para mim, eu comecei a dizer, rapaz, eu líder lá. Ele dizia, não, mas o meu líder não tem, ele tem. Então isso acabou me fazendo eu me preocupar um pouco, porque o crescimento, quando ele vem muito, muito rápido, se Deus não te dá uma maturidade, você acaba sendo uma pessoa vaidosa, assim, e isso acaba atrapalhando o teu crescimento. Aí eu me preocupei, então, o que eu fazia? Em todo na trajetória da minha vida. E eu procurava sempre, quando acabava aquele ciclo ali, eu pregava, no outro dia eu procurava alguém de cabecinha branca, olha, aí ele dizia, vai devagar aqui, prega um horário menos, não passa do horário, vai cantar, só canta, né? Quando te der a oportunidade, só faça isso, cuidado com extravagância em cima do altar, então não deixa que como é que eu posso falar? Na hora que a gente está pregando, a gente deixa um pouco você fica meio alvoroçado, fica querendo fazer muita coisa, fica muito eufórico. Ele sempre dizia para mim, o menos vai te favorecer, então faça menos. Né? Se preocupe em fazer uma boa eloquência do texto, faça que as pessoas entendam o que você está falando. Isso vai, eu comecei a ver. As pessoas começavam a me seguir. Tudo que eu fazia era, se eu ia subir um monte, quando eu via, já tinha uns 30, 40, 50 jovens na porta da igreja. E disse, rapaz, vocês vão para onde? Não, eu estou sabendo que você vai para o monte, não vou. Então eu comecei a carregar jovens até para lote 15, e de ônibus. Né? Meu Deus. Nós vimos ali com 50, 70 jovens dentro daquele ônibus ali,
e eu não era líder deles, não era nada, mas eles já me viam assim, então uma trajetória, e eu comecei a ter experiência já nesse ponto, ao ponto de eu abrir a igreja, na primeiro ministério, né, que eu tive, e saí daquele ponto menor, fui para uma igreja maior, começou já a mudar as responsabilidades, porque o aluguel já mais caro, eu precisava de mais equipamentos, Deus foi abrindo, comecei a comprar mais equipamento, e eu lembro que a igreja lá, fiquei 5 anos desse ministério, juntando tudo, desde o início ali, esse ministério, fiquei 5 anos nessa igreja, dirigindo essa igreja, e foi uma experiência para mim, antes de eu vir para cá, foi uma experiência muito boa. Amém. Diaconisa Larissa, a irmã consegue lembrar uma passagem bíblica assim que foi algo fundamental durante essa sua caminhada, aquilo que foi um norte para a irmã, uma passagem bíblica que foi um norte para a irmã durante essa caminhada? Já até citei ela aqui antes, né? Não sabia que iria essa pergunta, mas é uma passagem que me marcou muito ao decorrer dessa trajetória, né? Esse tempo aí com Cristo. E é a que eu citei: esforça-te, tem de bom ânimo, né? Não te assuste, não te apavore, né? Porque eu, Senhor, sou contigo. Então, Josué, essa palavra, Josué 6, se eu não me engano, ela fala muito ao meu coração. Há muito tempo mesmo. Todas as vezes, assim, que eu me pego pensando, mas por que disso? Por que fazer isso? Por que seguir isso? Né? Porque às vezes as dúvidas elas vêm, né? Elas vão vir, não independente. A gente pode pensar assim, mas a minha fé está lá em cima. Nossa, eu creio tanto. Mas ainda assim, as dúvidas elas surgem, né, na nossa vida. E a todo momento, né, quando eu me pego pensando assim, por que disso, por que aquilo, o Senhor ele me faz lembrar dessa passagem. amém. Muito bom, é importante isso. O pastor falou aqui do ministério anterior, e de repente o senhor vem para um novo ministério, o senhor vem para ser um pastor auxiliar, não é isso? E de repente o senhor tem que iniciar um ministério novamente. Como é que é? Reiniciar. Nesse tempo mesmo que eu fiquei, eu não ia pastorear mais igreja. Porque quando eu comecei lá, na primeira igreja, passou esse tempo de 5 anos, o Senhor mandou que eu fechasse a igreja. Talvez para muito pareça até loucura, mas quem entende o propósito, até o momento Deus também não tinha me mostrado qual era o segmento que ele ia dar daquele momento ali. A Equinade, o nome da igreja era Equinade, e eu comecei a andar ali, andar no meio da rua, falando assim, o que é? Aí eu lembro que eu cheguei, a congregação lotada, já estabilizada, matriz também estabilizada, tendo uma igreja já pronta, um ministério de 5 anos, e eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, quando eu abri a igreja no domingo, eu ia cedo para lá, o Senhor falou comigo para me fechar a congregação. E eu disse para o Senhor, Senhor, não tem como fechar a congregação. E isso, eu lembro que não foi nem no domingo, eu lembro agora que foi numa quinta-feira, que eu estava indo para a igreja, que batia quase os mesmos dias de culto. Eu botei os mesmos dias de culto na congregação. E eu lembro que na quinta-feira Deus falou comigo para mim, naquele dia, fechar a congregação. E não haveria mais a congregação naquele dia. E eu não fui. Abri a matriz, dirigi o culto. Normalmente, como eu fazia, eu dirigi uma campanha e comecei. Eu falei, não vou fechar. Aí, falei, Senhor, não tem como fechar. Depois de lutar, depois de tanta... Eu já tinha batizado não sei quantos jovens ali naquela congregação. A congregação estava realmente já cheia, muitos jovens. E eu lembro quando chegou no domingo, eu estou indo para a igreja fazendo o mesmo percurso, sempre chegando mais cedo e abrindo a igreja.
E para fazer o culto, eu lembro que Deus, de novo, na porta da igreja, eu ouvi o Senhor falar comigo de novo. Você não fez o que eu te mandei fazer. Já que você não fez na quinta, você vai fazer hoje. Aí eu abri a igreja, esperei o obreiro chegar e disse à pastora Sheila, olha, eu preciso ir para a congregação. E ela, o que houve? Eu falei, não houve nada, eu preciso ir lá hoje. Eu lembro que eu cheguei, muito difícil isso, né? Você ter 5 anos de ministério e depois você fechar. E eu lembro que eu fui para a congregação ainda questionando com Deus, e Deus não falou mais nada. A ordem foi só aquela, e Deus não precisava também me dar explicação daquilo que ele falou. E quando eu cheguei na congregação, o pastor não entendeu que, de novo, eu fui na quinta, e no domingo de novo na congregação, e quando eu cheguei, meu coração gelado, eu falei, o que eu faço? Né? Como é que eu fecho os jovens cantando, a igreja lotada? Como é que eu dou um anúncio dizendo que seria o último culto da congregação? E eu falei, aí de repente o Espírito Santo falou comigo assim, eu te chamei para liderar, você é o líder. Então eu peguei com o pastor que estava do lado, eu falei, quando eles terminarem de cantar, eu vou assumir o microfone. E ele disse, vai assumir o microfone? Eu falei, eu vou assumir o microfone. Ele não entendeu nada, eu assumi o microfone, os jovens acabaram de cantar, eu assumi o microfone, falei, irmão, eu queria comunicar a toda a congregação, ao pastor da igreja que está aqui, na época era um pastor Alex, estava lá, eu falei, queria comunicar ao pastor Alex e toda a igreja, e o último culto daqui é hoje, é um baque, né? Para a congregação você fazia algo assim, mas eu tinha que obedecer. E eu fechei a congregação, e naquele dia foi o último culto, e falei, todo mundo agora vai para a matriz. E quando foi no outro domingo que eu estava vindo para a igreja, o Senhor falou comigo, agora você fecha a matriz. Eu falei, Senhor, como é que eu fecho? Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer. Eu já fechei a congregação, e o Senhor mandou, agora o Senhor manda fechar a matriz. Eu falei, Senhor, a matriz eu não fecho. Eu falei assim, usei esse tom ainda. Aí Deus falou comigo assim, se tu não fechar, eu tiro o povo. E eu falei, eu não vou fechar. Eu briguei. Eu não vou fechar, ainda fiquei um mês. Ainda brigando com Deus, falando que não ia fechar a congregação. E Deus falou, tu não vai fechar? Eu falei, não vou fechar. Não vou fechar. E Deus, não tira o povo. Todo culto saía 10. No outro dia, no outro culto, quando vi o telefone tocava, ó, não estou indo mais para a igreja lá, já estou em outro ministério. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha gente que nem ia mais, não foi mais. Então eu falo que nesse período que Deus falou comigo, dentro de um mês, só ficou eu e a minha esposa, a pastora Sheila, dentro da igreja. E eu ainda continuei ainda mais, uns 2 semanas. Ela dirigiu o culto e eu ficava na porta, depois eu pregava, ela vinha para a porta, e só eu e ela. E chegou um ponto, quando acabou mais ou menos uns 15 dias, eu olhei e falei, Senhor, eu não vou pregar. O Senhor já tirou o povo. E o Senhor não falou mais nada comigo. E nesse período eu já tinha conhecido o pastor Albino, né? Nesse período. E eu falei, Senhor, eu vou fazer o quê com esse monte de coisa aqui? Já tinha muito material, bateria, tudo na igreja pronta. E aquele ali, eu falei para ela, ela chorou muito. E conquistamos aquilo dali, né? O coração se apega, né? O ser humano se apega naquilo dali. E eu lembro que eu fechei a igreja e fui para casa. E ela chorava. Eu falei, minha filha, Deus mandou, eu tenho que obedecer. Então eu fiquei aquele período ali em casa ali, e eu lembro que eu falei, Senhor, não é meu que está lá. Vou doar para quem? Aí o Senhor me direcionou. Quando eu fui num culto, o pastor Bino me ligou, e eu fui pregar, ele me convidou para pregar numa quinta-feira. Parece que era quinta-feira o culto na matriz. Aí eu fui pregar na quinta-feira. Só que quando eu estava indo, um dia antes de eu pregar na quarta-feira, Deus me deu uma visão que me levava num monte, num lugar de pasto muito verdejante, e eu estava do outro lado da cerca, observando aquele pasto, e de repente abria muitas portas na minha frente. Isso é uma visão que Deus me deu de quarta para quinta-feira. E eu, de repente, quando eu via muitas pessoas, muitos homens de gravata, paletó, gravata. Daqui a pouco eu vi um senhor muito baixinho, com cabelo branquinho,
conduzindo eles à porta e dizia: você entra nessa, você entra nessa, você entra nessa. E eu comecei, só que eu olhava assim, eu falei: eu não conheço esse homem. Por que esse homem está conduzindo as pessoas à porta? Aí o Senhor falou comigo assim, na revelação: esse é o pastor que vai cuidar de você a partir de hoje. Eu falei: eu nem conheço. Ainda falava ainda ali, eu falava assim, mas eu não conheço ele. Tudo bem. Aí, quando foi na quinta-feira que eu fui pregar, quando eu cheguei na igreja, que eu subi no altar, quem é que estava em cima do altar sentado? Pastor. O pastor que Deus me mostrou na revelação, era o pastor Altoso, né? O pastor Altoso Antônio Marcolino. Ele, eu falei para ele, eu olhava para ele, não conseguia nem pregar no tempo daquela visão. E quando terminou o culto, o Senhor falou comigo assim: traz tudo para cá. É aqui que você vai doar as coisas. Eu doei tudo para esse ministério e ali eu fui seguir minha vida. Não sabia ainda o propósito de Deus, eu fui seguir minha vida. Grandioso propósito. E de repente o senhor olha agora o ministério muito grande. O senhor nem tem ideia de quão grande é esse ministério. Como Deus faz as coisas. E o que me chama mais a atenção é que tudo que eu doei foi para a Roda Guia. Justamente onde eu fui ser pastor. Né? Amém. Então Deus, eu não perdi nada. Não perdeu nada. Deus fez esse movimento todo, eu não sabia nem que eu ia para a Roda Guia, né? E doei tudo, o pastor levou tudo para a Roda Guia. Quando eu cheguei na Roda Guia, estava tudo lá. Caixa, bateria, estava tudo lá. E eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor falou assim: eu não erro o propósito. Amém. Que benção. O que a Larissa pode falar para a gente dessa experiência, assim, a experiência com esse ministério? Momentos assim que a gente vive, né, no ministério, que são marcantes, assim, que são um diferencial para nós. Você pode dizer desse ministério da CODEP, né? Tá desde o início, né? Eu também presenciei o início desse ministério, eu me lembro. Então, como é que é isso? Como é que é essa experiência com esse ministério? De ver esse crescimento? O que a irmã pode falar para nós? Grandioso, né? Aquilo que, como o pastor falou bem aqui, uma promessa antiga, né? Está sendo concretizada e ainda está em obra, porque ela ainda não acabou, né? O Senhor, Ele tem muito mais para fazer ainda, né? Assim nós cremos, né? E essa igreja, Comunidade Família da Fé, eu posso dizer de verdade que é uma família, né? Com todos os defeitos, com todas as imperfeições, mas também com todas as qualidades. Então, é maravilhoso congregar aqui, é maravilhoso ter essa oportunidade de estar aqui nesse altar, que é uma grande responsabilidade que o pastor nos concede, né? E é grandioso poder ver o crescimento a cada dia, né? O desenvolvimento também de cada um dos integrantes, dos pastores, dos membros, de cada departamento, a evolução que essa igreja trouxe para nós. Eu digo essa igreja porque todos nós fazemos parte, né, somos o corpo, né, dessa igreja. Então, cada um aqui tem o seu papel. E cada irmão aqui fez parte da minha história. Amém. E cada irmão fez parte da história do diácono Ruth, do pastor Joel, do Samuel. Então, é grandioso ver isso e é maravilhoso e gratificante. Amém. Então, quando a gente começa a perceber o mover de Deus, às vezes a gente começa a ficar muito acomodado. Existe um termo muito usado, zona de conforto. A gente fica ali, né, naquele conforto, mas Deus vai lá, opa. A gente lembra dos profetas, dos grandes profetas, né? A gente vê Isaías, por exemplo, o que ele passou, a gente vê Ezequiel, Jeremias, a gente vê Jonas, e a gente vê que Deus ele sempre tem um seu mover, e é sempre algo grandioso, algo que está além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. E como é, pastor, fazer parte de um ministério tão grande?
senhor imaginou isso algum dia? Como eu falei lá, eu sempre fui um camarada de desafios. Então, eu nunca vi dificuldade sem fazer. Então, Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu vejo hoje aqui a comunidade, a família da fé, e o primeiro ponto é você fazer o povo entender que a igreja pode ser muito além do que nós pensamos, né? E hoje eu vejo uma liberdade maior, Deus me fez proporcionar isso para a igreja, essa liberdade de mente, né? Acabar você se libertando de algumas coisas que te deixam aprendendo, né, dentro do reino. As pessoas até falam, mas uma igreja liberal, isso, aquilo, mas isso não envolve, isso não tem nada a ver. Eu acho que quando você aperta demais, quando você não consegue entender que o reino do céu nós somos livres, né? Não para pecar, mas livre para fazer a obra do Senhor, porque tudo aqui é vontade, né? Sim. E isso me faz ter mais vontade de lutar, mais vontade de crescer, mais vontade de fazer para os membros. Eu tenho prazer de estar aqui, eu amo este lugar, eu amo os pastores, eu amo os obreiros que eu tenho, os membros, eu amo estar aqui, eu amo a obra. E isso realmente está no meu DNA. Isso está no meu DNA. E eu vejo hoje a comunidade, a família da fé, como que nasceu a comunidade, a família da fé. Eu lembro muito bem que quando eu vim para cá, o pastor me deu posse, eu não tinha nome para colocar na igreja, e fez várias pessoas, não, bota essa. Eu falei, não, mas eu tenho uma igreja diferente, um nome diferente. E eu lembro que um amigo meu, pastor Alain, é muito conhecido nosso, pastor Alain, que era ali do pastor Silas, hoje mora em Campo Grande, e eu levei 3 nomes para ele. E eu já tinha mais ou menos olhado ali para os nomes que estavam. Nós aqui montamos 3 nomes aqui e levamos para ele. Falamos, meu amigo, eu queria que você orasse aqui. E mandei para ele e você escolhesse para a gente um nome. E eu lembro muito bem que ele orou, demorou me dar né, ficou uma semana ali, como a gente dizia, cozinhando aquilo nele, mas ele estava orando, pedindo a Deus uma direção. E de repente ele vai e fala assim, pastor, o senhor pode até escolher o que o senhor quiser, mas o nome que está no meu coração e ardendo é esse aqui: Comunidade Família da Fé. E nasceu como Comunidade Família da Fé, e esse nome já tem assim atravessado fronteiras, né? A Comunidade Família da Fé, hoje nós já somos conhecidos na África, né? O nosso trabalho lá já está, as pessoas já estão conhecendo, já estão participando do nosso trabalho, e eu creio que o crescimento tem vindo a cada dia, tem sido crescente. Eu sei que cada dia mais, se depender de mim, e com certeza eu estarei sempre pronto aqui para dar o melhor para você. Amém. E atenção, já vou garantindo já que no nosso próximo episódio nós estaremos sorteando uma pizza, do chefe Bruno Massa. Então, comenta aí, participe, interaja conosco, tá? Para você estar participando aí, se inscreva no canal para você estar participando desse sorteio, no nosso próximo episódio, sorteio de uma pizza do chefe Bruno Massa. Então, vamos continuar aqui no nosso bate-papo. A gente falou muito sobre Ministério de Louvor. Então, a diaconisa Larissa, como é que é isso, Ministério de Louvor? O que é necessário para se manter um Ministério de Louvor? O que a irmã tem para falar para nós hoje? A base, nós já falamos aqui, né, também, a busca diária, né, a palavra como base, a palavra de Deus, e uma busca contínua, porque o Ministério de Louvor, eu tenho aprendido ainda, né, e o pastor ele fala muito sobre isso. A gente tem uma grande responsabilidade, né, de abrir o culto, de levar um entendimento da adoração para toda a igreja. Então, muito bom, é muito gratificante, né, você fazer parte de um ministério que é tão visado, né, que muitos querem entrar, né, muitos, nossa, eu queria tanto participar do Ministério de Louvor,
porque é um departamento muito abençoado, né? Mesmo com as dificuldades, porque todo departamento tem a sua dificuldade, então nós temos a nossa dificuldade também, mas acima de tudo, buscar a perfeição em Deus, né? Então a cada dia a gente vai melhorando, vai trabalhando o nosso eu também, porque a gente está lidando com pessoas, né? E eu sou difícil, Samuel é difícil, né? Tem os outros componentes, né? Todos nós temos a nossa diferença, mas temos as nossas qualidades. Então, um ministério que, assim, a cada dia a gente só tem a crescer. E é uma grande responsabilidade, como eu falei, porque você está com a responsabilidade de levar a igreja, a adoração, levar o entendimento para a igreja, e às vezes você não está bem e você tem que levar a igreja à adoração, independente de você estar com o seu íntimo abalado. Às vezes você passou um dia ruim, às vezes aconteceu algo inesperado, e a gente chega aqui e fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer hoje? Mas a gente precisa realmente buscar em Deus, porque é Ele que vai nos dar o sustento para levar essa ministração para a igreja. Amém. Então, pastor, e como é que é? Qual a importância do ministério de louvor na igreja? Qual é o papel do ministério de louvor? Na época que eu ministrava, eu me preocupava mesmo, principalmente não, antes de levar o povo à adoração, eu entendia que eu precisava entender para quem eu estou louvando, para quem eu estou fazendo a adoração. A adoração é diferente de um sacrifício, né? É você entender que você louva alguém, um ser, e entende, e ele recebe a adoração, entendendo que nem o talento que temos é nosso, né? Ele nos proporcionou, nos deu para que a gente conhece, adorar a Ele. E a gente entende, então, o que é adoração hoje que eu vejo, eu cobro muito isso até mesmo deles, até mesmo aqui, mas não é intuito, mas para ver que realmente é muita responsabilidade. Você subir num altar e você levar para conduzir, né, ao povo a adoração e fazer que eles entendam que eles não estão simplesmente louvando por louvar, mas eles estão adorando ao Senhor. Então a dificuldade não é uma apresentação. Não é aquilo que você acabou de fazer e alguém bate nas suas costas e diz assim, olha, não é nota 10. Não existe isso na adoração. Na adoração, quando você sabe que quando você louva, você vai ser confrontado logo após. Você está incomodando o inferno. Você incomoda o mundo espiritual. Por isso que a gente entende que o nosso inimigo ele fazia essa função. Então Deus nos permitiu ter essa dádiva, Ele colocou esse dom, esse talento, né, na nossa vida para que a gente possa louvar. Eu lembro que quando eu era ministro de louvor, o primeiro ponto que eu me preocupava era: não adianta você louvar, não adianta você cantar em cima de um altar, se depois os seus lábios, a sua vida pronuncia outras coisas, né? Você tinha que entender que você precisava manter a sua postura, né, de ministério de louvor. E o que me mantinha ali como ministério de louvor, entendendo para mim sempre estar louvando, como Deus me usa muitas das vezes aqui em cântico, em línguas, assim, é porque eu entendo que a gente precisa ter uma vida consagrada, a gente precisa ter uma vida realmente pautada na palavra, orar, buscar por aquilo dali. E a música em si, ela depende não só de Deus. Deus dá o talento, mas a pessoa precisa se dedicar àquilo dali. A pessoa precisa se dedicar, a pessoa precisa ensaiar, se for preciso fazer uma aula de canto, se faça uma aula de canto. Mas Deus, para Deus eu vou cantar. Não é assim, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, né? Mas eu vou cantar porque eu não quero ser um cantor conhecido. Não tem nada a ver, não estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de adoração. Mas adorar com qualidade. Você adorar realmente para que o povo entenda que Deus te chamou para aquilo dali. E eu sempre aprendi uma coisa: a pessoa precisa, como a diaconisa Larissa já até
qual foi esse assunto, a gente precisa entender para que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Vai ter hora que a gente vai ter que fazer tudo, mas não quer dizer que Deus nos chamou para fazer tudo. Sim, a gente vai ter que olhar, opa, essa área aqui, para mim dá, essa já não dá, mas eu estou fazendo, mas não é para mim. E a pessoa deixar que outro que vai chegar vai assumir aquilo dali, do que você assumir e não fazer, querer fazer tudo e não fazer nenhuma com excelência. Então eu acho que o primeiro ponto, você entender para que Deus te chamou, se Deus te chamou para música, como chamou a nossa diaconisa Larissa, tem essa chamada de louvar. Eu entendo isso, que Deus chamou realmente ela para louvar, eu creio, e se depender de mim, da minha vida como pastor dela, que ela depender do crescimento, da oração, de estar sempre envolvido para que ela cresça e que Deus faça que os louvores que saem dos seus lábios alcancem vidas lá fora. O que tiver ao meu alcance, com certeza eu estaria investindo no ministério dela. Amém. A gente está partindo já para o fim, né, dessa conversa, desse podcast. E assim, antes que a gente terminasse, né, a gente sabe que ser cristão é viver a vida de Cristo. Renúncia, assim como Paulo falou. E o que é viver a vida de Cristo? O que de repente o que de repente acontece no nosso dia a dia que cada vez mais nos impede de viver essa vida de Cristo? Como é que é esse desafio todos os dias de acordar e pensar, vou viver a vida de Cristo? Como é que é isso? O que a irmã pode falar para nós? Você precisa realmente buscar em Deus, porque a cada dia a gente tem as nossas dificuldades, né? Cada dia vai ter algo querendo nos tirar do foco. E a gente precisa realmente vencer, lutar contra isso e negar o nosso eu, né? Como muitos falam por aí, né? Você realmente negar o seu eu, a sua vontade, negar aquela vontade de fazer tal coisa que você sabe que é errado. Você sabe que se fosse Cristo não faria, né? Então a gente precisa realmente se colocar na posição de Cristo, para que nós não venhamos pecar. Será que Cristo faria tal coisa? Eu preciso sempre me colocar nessa posição, ainda que seja difícil, porque não é fácil, né? A cada dia a gente precisa pedir, Senhor, nos ajude, nos dê força, nos capacite, porque as dificuldades elas vão vir, as lutas, as tribulações, as dificuldades do dia a dia vão sempre querer nos puxar para o errado. Essa é a verdade, né? Mas a gente precisa realmente entender, né, e buscar em Deus, como, né, eu já falei aqui, buscar em Deus mesmo, fazer o correto, fazer o que Cristo faria. Amém. Pastor, e como é que é agora, assim, para essa nossa geração, né, passar isso para essa geração, de viver a vida de Cristo, não viver mais assim de acordo com o que o mundo vive, viver de acordo com aquilo que ele falou, né, não deixar nosso coração se turbar, confiar nele, confiar em Deus. Qual é o desafio de passar isso para essa geração de agora? Eu acho assim, que tudo começa no início, no princípio da família. A família é a base de termos uma vida. Bem, alguém pode até dizer, não, mas eu não criei para isso e tal. Mas algumas coisas nós deixamos como os pais, nós deixamos muitas falhas, muitas das vezes, aquilo que nós não vivemos, né? E não fomos ensinados. Muitas das vezes, temos achar que a geração hoje pode fazer o que quer. Mas, assim, para os nossos juventude hoje, o principal a Bíblia é bem clara em dizer para nós, honrar pai e mãe, para que o seu dia seja prolongado. E a gente vê que os nossos jovens hoje, se existe uma coisa, não estou generalizando, mas existe a maioria hoje, botar uma porcentagem até grande, que não honram os seus pais, né? Não respeitam os pais. Eles não honram. E se existe uma coisa, a Bíblia diz que quando você honra pai e mãe, é mandamento com promessa.
Então, e muitos hoje nós vemos nossos jovens se perdendo, nossos jovens que estavam até mesmo no nosso meio hoje, e saíram, foi viver uma vida diferente, esqueceu da promessa, esqueceu do ensinamento, e hoje até às vezes não tem nem sua vida mais, foi retirada. Mas o que eu dou um conselho hoje para a juventude é: eles precisam entender que existe um Deus, que existe um Senhor que entregou a sua vida por eles lá na cruz do Calvário, independente dos nossos erros, tá? Independente da nossa vida secular, Ele veio nos amou. E Ele morreu por mim, morreu por todos. Então, a juventude que eu deixo o conselho é: eles precisam entender, eles precisam obedecer, eles precisam entender que existe um princípio. E quando nós quebramos esse princípio, com certeza nós teremos aí uma geração que não vai ter uma vida muito favorável, porque o mundo oferece hoje. E a Bíblia diz, para mim finalizar aqui essa parte, a Bíblia diz que eu não posso compactuar com o mundo, né? Nós lemos em Romanos que diz que eu não posso me conformar. Romanos vai falando isso para a gente. Nós não podemos nos conformarmos com o mundo, mas nós temos que transformarmos pela renovação do vosso entendimento. De que forma está o meu entendimento? Para que eu possa renovar outras vidas. Para que outras vidas vejam. É só nós termos a nossa vida com Deus. Muitas das vezes não vou precisar nem abrir minha boca para dizer que eu tenho uma vida com o Senhor. As minhas próprias atitudes vai mostrar para o mundo que existe sim uma saída, que existe sim uma oportunidade para eles mudarem. E o Senhor que salvou a minha vida ainda está com os braços abertos para salvar eles também. Amém. Sempre, né? Sempre o Senhor nos recebe de volta. Assim, para a gente finalizar, então, que mensagem a diaconisa Larissa pode deixar para nosso público amado, para nossos irmãos? Que mensagem a irmã tem para a gente? Seguir em frente, né? Buscando sempre em Deus. Vou falar mais uma vez, né? Busque no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu para você vai se cumprir. Mas você tem que estar abaixo da promessa de Deus. Você tem que estar debaixo da promessa, seguindo a promessa. Sim, você tem que estar seguindo a promessa para que o Senhor ele possa cumprir aquilo que Ele te prometeu lá atrás. Então, o conselho, né, que eu deixo aqui nessa noite, nesse momento para você, nessa tarde, esse dia, não sei qual horário vai estar assistindo, né, mas siga em frente, firme em Cristo, né, buscando sempre nele, porque Ele é a solução. Porque tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, como eu creio que Ele vai cumprir na minha vida. Amém. Pastor, uma mensagem que você tem para o nosso público amado, para nossos irmãos, todos nós? O que eu deixo também para a sua vida, né? Também para os que vão assistir essa entrevista que nós tivemos aqui, esse bate-papo. A palavra que eu deixo para eles é: fiel é o que prometeu. Deus prometeu algo na nossa vida, mas também Ele não disse que seria tão fácil. Mas aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir esse conteúdo que foi passado aqui, que eles possam continuar, daqui a pouco vai passar, o Senhor vai vir nos buscar, vai ficar tudo por aí, e aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É a palavra. Amém. Glória a Deus.